Graça e a paz de Cristo possa ser o elo que reina em nossos corações. Não tem como disfarçar a alegria de hoje estar ocupando aqui esse lugar. É a primeira vez que eu venho desde que esse prédio está construído, que eu venho aqui, né? E vocês não ficam com ciúme não, mas eu tenho que saudar a irmã Celeste, né? Pelo amor de Deus, não fica com ciúme, né? Antes de vocês todos chegar, antes de eu chegar aqui, a irmã Celeste já estava aqui servindo ao Senhor, né? Graças a Deus pela sua vida, né? Desde aquele tempo seu nome ainda está na minha lista e nunca tirei, viu? Está na minha lista de oração. Graças a Deus. Queridos, há um mês e pouco atrás, eu estive aqui, você indiscreto com o pastor William, eu vim aqui tratar de uma agenda do Setebase, do seminário, que nós queremos fazer a celebração de aniversário do Setebase aqui nesse templo, e o pastor William aproveitou e disse, vou logo deixar agendado o dia do lançamento do livro. Então, desde aquele dia que está marcado aqui, para o lançamento do livro, Tu és digno, uma leitura de Apocalipse. Deixa eu mostrar assim para vocês, não é? Em linhas gerais, a minha leitura de Apocalipse. Não é um texto técnico, não é um texto teológico no sentido acadêmico do termo, é uma leitura bíblica. E o que eu faço aqui é um convite, é um desafio a entender Apocalipse como o livro mais festivo e de maior conteúdo de adoração da Bíblia. Então, nesse texto, eu quero que vocês, pelo menos essa foi a intenção, leiam Apocalipse comigo, né? Eu vou pouco além do que está no próprio texto para entender que é a palavra de Deus. Mas deixa eu aproveitar também e divulgar, né? Há 2 anos atrás, eu lancei o Parábola das Coisas, que é outro livro, né? Esse ainda tem alguns poucos ali, a edição já está mais passada, né? Agradecer também a Edjan que está ali gerenciando a mesa, né? Deus lhe abençoe, Edjan. Ele está ali, mas a negociação vai ser lá fora, não é isso? Para a gente não vender aqui dentro, tá bom? Mas eu entendo diante de Deus que o principal motivo de eu estar aqui nessa noite não é para vender livro, não é? Até porque o objetivo de escrever isso aqui não foi vender livro, foi glorificar a Deus. E eu queria pensar um pouco com vocês em Apocalipse, a partir de uma perspectiva de adoração e o que Deus tem a nos falar nesse texto. Eu sei, quando fala em Apocalipse, muita gente tem medo, muita gente se assusta, muita gente não quer entrar muito nesse texto. Eu costumo dizer que quem tem medo de Apocalipse é porque, na verdade, nunca leu o texto. Porque é um texto, para mim, muito gostoso, muito leve e que nos leva à presença de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 7, que é o texto que eu vou tomar como base nessa noite. Mas antes de chegar ao capítulo 7, deixa eu caminhar desde o começo até a gente chegar aqui, para a gente se situar no que está acontecendo. Apocalipse começa, né, o primeiro versículo é a apresentação, o primeiro capítulo tem a visão inaugural, que é quando João vê Jesus Cristo, e essa é a principal visão, esse é o principal texto em que ele detalha e ele apresenta o personagem principal, que é Jesus Cristo. E a partir daí, o texto ganha uma nova configuração, porque desde o começo é dito, João, escreve ligeiro, porque o tempo está acabando. O tempo está próximo. As coisas estão para acontecer. Então, Apocalipse é um livro na carreira. Entendeu?
Se você pegar o texto e ler todo, você vai ver que João está numa pressa para terminar o que escreveu, e por conta disso ele atropela as coisas e vai falando uma coisa depois da outra, e você às vezes não tem nem fôlego direito, porque ele está vendo aquilo tudo. A visão que João tem, e é num dia de domingo, eu imagino assim uma visão em 3D. Nem no nosso celular tem essas tecnologias hoje em dia, né? Já é mais avançado que isso. E João está vendo aquilo tudo e Jesus Cristo descortina toda aquela realidade, ele vê aquilo tudo e ele tem muita coisa. E ele está precisando escrever. Então ele sai escrevendo. Os capítulos 2 e 3, aí são as cartas, aí é quase que um texto à parte. Mas quando chega no capítulo 4, aí ele começa a descrever. E a primeira coisa, quando o Apocalipse começa como a gente está acostumado, depois da visão inaugural, depois da visão do Cristo, depois das cartas, a primeira coisa que ele vê é um trono na sala principal do céu. E ao redor desse trono é que todos os principais eventos vão acontecer. E principalmente é no contexto desse trono que todas as decisões, ordens e encaminhamentos acontecerão. Então, para a gente visualizar Apocalipse, a gente tem que ter uma noção muito clara de que é o trono de Deus. É claro que em outros contextos, em outros cenários acontecerão diversas coisas. Capítulo 4 e capítulo 5, então, é a adoração daqueles que estão ao redor do trono. A partir do capítulo 6, começa a abertura dos selos. João é na carreira, eu também estou bem na carreira. Viu? A abertura dos selos, na verdade, é a demonstração ou a tentativa de João em narrar a realidade de que toda a história humana tem alguém que controla. A história humana, ela não é aleatória e nem está na mão de poderosos desta terra, quaisquer que sejam eles. Quem controla a história, porque quem abre os selos e determina o que vai acontecer, é o leão da tribo de Judá, aquele que, sendo leão, também é cordeiro, porque, como cordeiro, ele derramou o sangue em nosso lugar. E é exatamente nesse contexto em que os selos estão sendo abertos, em que a história está acontecendo e em que estamos vivendo nesse período, enquanto esperamos o que há de vir, enquanto Cristo vai demonstrando que é Ele que tem o controle da história, que chegamos ao capítulo 7, que é o texto de... Até agora só é a introdução, viu? Chegamos ao capítulo 7 que vai começar. Então, eu vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste, literalmente, do lado do sol nascente, e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que havia recebido o poder para danificar a terra e o mar: espera! Não faça mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Vamos parar por aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Veja, à medida que a história humana vai acontecendo, à medida que os selos vão abertos, e independente de Apocalipse, basta a gente ver que a gente passou quase um ano sem poder nem sair de casa, e até hoje ainda está com máscara no rosto. As desgraças vão acontecendo, as coisas ruins vão acontecendo, isso está acontecendo, está aos nossos olhos, mas aquele que tem o controle da história, chega um momento que diz aos anjos que estão com a ordem de danificar a terra: espera aí, você só vai até onde eu mando. Ele tem o controle da história. Jesus Cristo é aquele que faz e determina até onde nós podemos ir e onde até os poderosos vão.
E aí a gente tem diversos exemplos, diversas narrativas bíblicas que nos contam exatamente isso. Lembra de Jó? O diabo, né? Irmã Celeste, o encardido, essa frase eu aprendi com ela. Chega para Deus e diz: já viu Jó? Também de boa ali, ó. Os filhos, gente boa, família boa, muito rebanho, né? A situação econômica sossegada, né? Sem ninguém para lhe apurrinhar o juízo. Aí é fácil adorar a Deus. O diabo diz para Deus: me dá autorização, deixa eu tirar isso tudo que eu quero ver, ele vai lhe negar. Então Deus disse para Jó: olha, você pode mexer, mas só mexe até aqui, não toca na vida dele. Porque até o diabo, para agir, ele precisa que Deus diga até onde ele pode ir. E se a gente lê Apocalipse, a gente vê que é exatamente Deus dizendo para o diabo: olhe, você vai atentar o povo, mas só vai até onde eu deixar. Porque Deus tem o controle da história em suas mãos. O Deus a quem adoramos é aquele que diz, faz e acontece. Ele tem o controle, então ele diz aos anjos: espera aí. Sabe por quê? Não faça mal à terra, nem o mar, nem as árvores, até que eu tenha colocado o meu selo no meu povo. Enquanto a vida vai acontecendo, enquanto a história, Deus vai trazendo para si aqueles que são seus. E vai colocando o seu selo. E sabe qual é o selo de Deus? Paulo é muito claro quando escreve aos Efésios, e vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, enquanto vivemos nessa vida, enquanto passamos por esses aperreios, e nesse texto a gente vai falar já dos aperreios, nós estamos sendo selados com o Espírito Santo da promessa. É claro que acredito que a maioria de vocês, assim como eu, nasceu e viveu a vida toda em cidade grande, né? Nunca viveu em roça, mas mesmo assim você sabe, o bezerro quando nasce, dali uns dias, o dono do rebanho pega um ferro em brasa e chega lá e aconteça o que acontecer dali em diante, aquele animal está selado, está ferrado. É exatamente essa palavra que é usada aqui, e essa mesma palavra é que Paulo usa lá aos Efésios. Nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Aconteça o que acontecer nessa vida, passe pelo que passar, viva a experiência que viver, tenha o aperreio que tiver, nada muda a realidade de que eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa. Há um selo em mim. O diabo pode pintar e bordar e pode fazer o que quiser, e Deus vai olhar e dizer: olha, aquele ali eu marquei para mim, e nesse você não toca, e nesse você não mexe, porque nós fomos selados. Enquanto os anjos estão esperando o momento de trazer as desgraças, Deus está dizendo: espera aí, que ainda tem gente que eu quero botar o meu espírito, que eu quero selar, que eu quero separar para mim, esse é meu. E quando Deus diz é meu, ninguém mexe. Se você tem o Espírito Santo, se você foi selado por Deus, tenha certeza, você está nas mãos do Todo-Poderoso, aquele que controla a história, aquele que faz e acontece, e ninguém, nem o diabo, ousado e abusado como seja, tem poder para mexer na sua vida, tem poder para mexer na sua casa, tem poder para mexer na sua história, porque só Deus é o seu Senhor, e Ele reservou você para Ele. E é interessante quando a gente fala em selo, aí muita gente, pergunta frequente que me fazem, né, sobre a marca da besta e não sei o que, essas coisas, e a resposta é tão simples: eu já tenho uma marca em mim, e é na testa. É bom que é na testa, que na testa todo mundo vê, né? Não tem como você ser crente em que Jesus e ninguém saber que você é crente, porque está na testa. Quer ver uma expressão bem nossa? Está na cara, não é assim? É o que o texto está dizendo. Deus botou assim na sua cara, para todo mundo ver, para que o diabo saiba
para que passe na cara dele: ó, esse daqui é meu. Você pode inventar a marca que você quiser, a besteira que você quiser, mas nesse daqui você não mexe. Pedro, depois daqueles arroubos todos dele, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, o diabo queria lhe peneirar, mas eu disse para ele: nesse daqui não, nesse daqui não, porque se der vacilo o diabo pinta e borda, mas Deus disse: nesse daqui não. Mas pode ficar sossegado, porque nós cremos num Deus que nem dorme e nem cochila, então não tem chance. Enquanto as coisas vão acontecendo, nós vamos recebendo o selo. E nada muda essa realidade. Deixa eu pular aqui alguns versículos, chegar ao verso 9, e é sempre bom ler o texto. Depois, ele faz a relação de um bocado de gente aí. Depois eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada. Era gente que não cabia. Ele olhou, viu aquele povão todo. Isso é João. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro. É o cenário onde as coisas acontecem, diante do Cordeiro, na sala do trono. E eles usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem a nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Quando eu sei que eu fui selado, só me resta uma coisa a fazer: adorar aquele de quem vem a minha salvação. Não tem como, e nós cantamos há pouco, não tem como você experimentar do amor, da convivência, do relacionamento com Deus e não trazer na sua vida uma expressão de adoração. É por isso que Apocalipse é um livro de festa, porque as pessoas que estão sendo contadas, que estão vivendo esse momento, sabem que foram alcançadas pela graça, sabem que foram compradas pelo sangue do Cordeiro, sabem que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e está escrito com o sangue de Cristo. Ainda bem, porque se fosse com o meu eu estava perdido. Ainda bem que é com o sangue dele. E uma vez ele escrevendo lá, ninguém muda. Então quando eu sei disso, eu adoro, eu louvo, eu encho a minha vida de adoração. O crente que fica constrangido, sem jeito para adorar, é porque ainda não entendeu que você foi comprado por grande preço. A sua vida, a sua, não pense em ninguém do lado não, é você. Valeu a cruz do Calvário. Como é que eu não vou agradecer um Deus desse? Como é que eu não vou louvar um Deus desse? Como é que eu não vou encher a minha vida de adoração? Quando eu sei que aquela cruz era minha. A salvação veio de lá e Ele me comprou com o seu sangue. Gente de toda tribo, povo, língua e nação. Quantos são? Eu não sei, nem João. João disse que era uma multidão que ele não sabia quantos era. E a sala está cheia de adoração, a sala do trono. E quando os salvos começam a cantar e faz o coro celestial, então o coro se anima e continua, e todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono. Estou no verso 11, viu? E os 4 seres viventes se prostram com o rosto em terra diante do trono e adoram cantando: amém. Louvor e glória, sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Queridos, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá na adoração celeste, junto com todos os santos, com todos os anjos. É o nosso destino. E o que fazemos aqui? Ensaiar para o grande coral. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos celebrar a Deus, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Eu tenho um dono, e isso me traz paz e tranquilidade, certeza de que aconteça o que acontecer, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que dê tudo errado, e é capaz de você saber até de cor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, produto da oliveira minta, no rebanho o gado se acabou. Todavia, apesar disso, eu me alegrarei no Senhor.
Mas eu não só me alegrarei, eu também exultarei o Deus da minha salvação. É isso que Apocalipse está dizendo e está ecoando exatamente a certeza. Olha, enquanto os selos vão sendo abertos, enquanto a história vai acontecendo, enquanto eu tenho que usar máscara e quero abraçar e não posso porque a pandemia não deixa, eu continuo louvando e adorando a Deus, porque Ele continua Senhor da história. Ele continua fazendo acontecer segundo a sua vontade e no tempo e propósito dele. Mas quando chega aqui, então um dos anciãos, eram 24, um deles me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde eles vêm? João olha assim: Senhor, sei não, me diz aí por favor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Presta atenção. Quem são esses que estão diante do trono? De onde é essa multidão? João diz: eu não sei, é gente demais. Mas há uma característica que é comum a todos esses que estão adorando a Deus. Eles vieram da grande tribulação. Como João não era nordestino, então ele não falava a nossa língua. A gente às vezes precisa traduzir a Bíblia para a nossa língua, né? Para a linguagem de nordestino. Ninguém fala tribulação, mas com certeza você conhece a palavra aperreio. Conhece não? É o que significa isso aqui. Na verdade, o que o ancião está dizendo: ó, esses que estão adorando a Deus, que estão diante do trono, que estão com o rosto no chão, diante do Cordeiro, foram aqueles que viveram uma vida de aperreio e que parecia que dava tudo errado, e que lágrimas não lhe faltou nunca no rosto, em que as costas doíam, em que não havia perspectiva, e que faltava salário e sobrava mês. Aqueles que choraram os seus filhos, aqueles que estavam desesperados porque não sabia o que é que ia acontecer amanhã. Quando o quinto selo foi aberto, pouco antes, essa multidão olha para o Cordeiro e faz uma reivindicação. Até quando, Senhor? Quando é que vai chegar o dia da vingança? A gente está cansado de sofrer. Às vezes a gente pensa que Deus se ofende quando você reclama com Ele, quando você chega para Ele e chora e diz desaforo para Deus. Deus se ofende quando você diz desaforo e murmura com seu irmão. Aí Deus se ofende, certo? Se você tem alguma coisa para reclamar, não vai reclamar com seu irmão. Entrega a sua causa àquele que julga com justiça. Faz isso. Jesus disse: olha, se você quer ter intimidade com Ele, entra no seu quarto, fecha a porta e lá dentro bota para fora tudo, despeja tudo que está no seu coração. Diz para Deus: até quando, Senhor? Eu estou cansado, essa vida não está dando certo, não era do jeito que eu tinha planejado. Sabe por quê? Tem gente que prega errado. Tenho certeza que o pastor William não comete esse erro, né? Aceite Jesus que sua vida vai ser maravilha, não é não? Porque na verdade, viu, pastor, é o contrário. Aceite Jesus que os problemas vão começar. É assim, porque Jesus disse que o caminho é estreito e é aperreado de passar. O caminho não é sossegado não. Quem entrou nesse negócio aguenta que vem pancada. Agora posso lhe garantir, porque a Bíblia diz: o caminho é difícil, mas a chegada vale a pena. Pode ser difícil de caminhar aqui, e muitas vezes você vai precisar chegar diante do trono de Deus. E tem um monte de salmo que vai lhe caminhar exatamente nesse sentido. Até quando, Senhor, triunfará o ímpio sobre mim? Até quando, Senhor? O quinto selo aberto, os santos que agora adoram. Até quando, Senhor, tu vingarás a nossa causa? Está complicado essa vida? Apocalipse está lhe dizendo: chega no trono de Deus, chega para Ele, procura o Senhor,
Coloca diante dele a sua causa. E Jesus disse que havia uma viúva que tinha uma queixa e precisava cuidar, e ela ia lá e ia buscar o juiz da cidade. Seu juiz, julga a minha causa. Juiz arrogante, nada. No outro dia, seu juiz, julga a minha causa. E ela insistiu tanto que chega um momento em que o juiz disse: olha, eu sou ímpio, eu sou um caba ruim, eu não temo a Deus e nem tenho medo de ninguém, mas eu estou abusado dessa mulher. Todo dia ela está aqui me enchendo. Eu vou julgar o caso dela, que é para ficar livre dessa conversa. Aí Jesus vai dizer, quando ele termina de contar essa história, se esse juiz, que era gente ruim, fez assim, quanto mais o nosso Pai Celeste, que nos ama, leve a sua queixa para Deus. Coloque diante de Deus o seu problema, coloque ao Senhor a sua dificuldade. Está doendo, está complicado, as lágrimas estão descendo, a dor está incomodando. Coloque diante de Deus o seu problema. Esses aqui adorando ao Senhor foram os que passaram pela grande tribulação, se aperrearam a vida toda, trilharam o caminho estreito e agora tem o privilégio de estar diante do trono. O caminho para chegar diante do trono é estreito. Mas sabe o que é que acontece quando você chega diante do trono? Esse é um dos textos mais belos, mais significativos de Apocalipse. Dificilmente você vai achar versículos tão carinhosos, tão gostosos como esses aqui. Até porque, como eu disse, Apocalipse é um livro na carreira. Então João não para muito. Mas quando ele vê a aflição dos santos, quando ele vê o aperreio que a gente está passando, ele diz: espera aí, presta atenção. Por isso estão diante do trono, e dia e noite servem no seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede. O calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Achou pouco? E ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso é Apocalipse. Esse é o desafio da adoração. Eu ainda estou chorando, eu ainda tenho fome e sede, mas eu sei que eu vou chegar lá e vou receber, e eu já adoro desde agora, porque Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, toda a dor será finda, porque Ele levou no Calvário. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Apocalipse está dizendo: olhe, celebre a Deus, igreja, adore a Deus, igreja, porque as suas lágrimas estão sendo recolhidas, e Deus mesmo enxugará. Tem coisa em Apocalipse que Deus manda o anjo fazer, mas na hora de enxugar a lágrima, aí Deus diz: agora é comigo, agora é comigo. Está entendendo? Tem coisa que Deus dá a ordem. Quando foi para expulsar o diabo do céu, Deus não se mexe do trono. Esse miserável não vale eu mexer um dedo. Chama o arcanjo Miguel, olha, cuide desse miserável aí. Mas na hora de enxugar a sua lágrima, na hora de curar a sua dor, na hora de cuidar de você, na hora de colocar no colo e dizer: filho, filha, você é meu, senta aqui que aqui é o seu lugar. Aí agora, anjo, sai daqui que agora é comigo. Agora é comigo. Deus está dizendo: na hora de enxugar a lágrima, na hora de cuidar dos meus filhos, eu não terceirizo essa função. É Deus quem cuida de nós, é Deus quem cuida de você, é Deus que olha para você e diz: olha, a sua história está nas minhas mãos, e não se preocupe, que eu sei o destino que eu tenho para você. Adore a igreja. Aí quando chega no capítulo 8, já estou para terminar, não vou falar do Apocalipse todo não, porque senão é vigília da oração, né? Ô glória! Aí no capítulo 8 ele abre o 7º selo, a história está caminhando. Então veio um outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar.
e recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo, como oferta sobre o altar de ouro, diante do trono. E a fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu ao altar. A sua oração está subindo. Deus está ouvindo a sua oração. Como um incenso suave, está chegando ao trono da graça a sua petição. E Apocalipse garante, esse é um fato real. Quando terminou o dilúvio, Noé pegou alguns animais e sacrificou. Já prestou atenção que o texto diz que quando a fumaça do altar, o texto subiu, o texto diz que, a expressão é exatamente essa, Deus respirou fundo. Você imagina que o texto diz assim, e ele ficou satisfeito. Satisfeito. A sua oração satisfaz Deus. E às vezes é aquela oração de choro, é aquela oração que você se quebra, que você se derruba. E é dessas que Deus gosta. Deus gosta quando a gente está quebrado, quando a gente está humilhado, quando a gente bota a testa no chão, quando a gente reconhece que não vale nada. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não estou aguentando. E essa oração sobe como um incenso, como um cheiro suave. E Deus se alegra com a oração do seu povo. Deus não se abusa não quando você reclama no quarto fechado. Deus gosta, Deus se satisfaz. E na viração do dia, Deus vinha todo dia conversar com o casal. Porque Deus gosta da companhia, Deus gosta de conversa. Deus gosta de estar no meio do povo. Jesus disse, olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou lá, porque Deus gosta de estar no meio da gente. Deus gosta de ouvir nossa conversa. E quando você precisar, fale com Ele. Ah, eu não sei orar. Sabe conversar? Se sabe conversar, sabe orar. Não precisa fazer isso. Quarto fechado é aquele lugar onde você não precisa ter vergonha de nada. Ninguém está vendo. A única pessoa que ele está vendo é Jesus Cristo, que já conhece o seu coração, que já sabe o que está aí. Então, bota para fora. Adore a Deus, porque a sua oração vai subir como um cheiro suave. E Deus vai respirar, inspirar a sua oração. E vai dizer para toda a eternidade, esse aí é meu. Esse aí é meu. Vai dizer para toda a eternidade, para que os anjos e demônios saibam por toda a eternidade. Está vendo aquela filha minha, que está ali orando, não mexe nela não, porque ela é minha. Deus para a adoração do céu, para ouvir o clamor do seu povo. Feche os seus olhos, baixe suas cabeças. Eu não quero falar sobre a sua história, porque você conhece a sua história. Você sabe dos aperreios que tem passado. Você sabe onde é que dói. Você sabe no dia que a cólica aperta. Quando falta dinheiro para pagar a conta. E que o feijão fica complicado. Você sabe disso. Você sabe quando o seu chefe, seu vizinho, está querendo lhe derrubar. Adore a Deus, igreja, porque o caminho é estreito. Mas a chegada vale a pena. Adore a Deus, igreja, porque os selos estão sendo abertos, mas estão sendo abertos por aquele que nos selou. Adore a Deus, porque você tem o selo do Espírito em sua vida. Adore a Deus, igreja, porque você pertence ao Senhor da história. Adore a Deus, igreja, porque esse é o nosso destino. Cadê sua equipe? Eu gosto de pedir que feche os olhos, para que você olhe para dentro de você, para que você veja, tente enxergar e glorificar a Deus.
pela marca, pelo selo do Espírito que tem aí dentro. Glorifique a Deus, igreja. Glorifique a Deus, igreja. Adore o Cordeiro, porque você foi comprado pelo sangue. Adore a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E ninguém pode mudar essa realidade. Adore a Deus, porque o diabo não pode lhe tocar. Adore a Deus, porque a sua história já está escrita no livro eterno. Você pode até não saber o final, mas já está escrito, e eu lhe garanto, é de vitória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque ainda que a estrada seja dura, ainda que tenha aperreios pelo caminho, nós fomos selados e vamos chegar diante do altar e vamos te glorificar por toda a eternidade. Glórias a ti, amado Senhor, por esse sangue, em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Vamos ficar em pé e adorar aquele que venceu. Por isso diante dele nos prostramos. Adora o Senhor. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, cante conosco, declare: grande, grande. Erga a tua voz em adoração ao Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos, é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
pois só tu és o Deus eterno sobre todo, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre todo, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre todo, pois só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, e céu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Podem sentar, amados.